mas que na verdade vai aqui trazer mais valias a muitas outras organizações, a muitas outras pessoas que podem ainda não saber se querem criar o seu próprio negócio ou se tem aqui esta veia empreendedora, como nós gostamos de dizer, mas que certamente há aqui muitas competências que nós vamos trabalhar nos webinars que vos pode ser muito úteis. Aqui outro ponto que também caracteriza aqui os webinars e as formações da Aproximar é que nós gostamos aqui sempre de ser ativos, ou seja, o objetivo não é que venham aqui para estas 2 horas e nos fiquem a ouvir sem nós vos ouvirmos a vocês, sem terem a oportunidade de partilhar conhecimentos uns com os outros. Por isso em todos os webinars, 2 horas, as sessões estão divididas numa parte mais teórica, ok, sobre o tema, numa atividade e depois na última hora onde temos um convidado ou uma convidada que é especialista no tema ou que tem uma partida muito importante a dar sobre o tema. Podemos aqui então avançar para vos mostrar melhor qual é que vai ser a organização. Vocês já têm estas datas que nós enviámos no e-mail, também podem ver no LinkedIn, e basicamente esta é a lógica que segue. Nós quisermos fazer aqui 8 sessões, todas em tópicos muito importantes para qualquer pessoa que queira começar na lógica do empreendedorismo, e chegamos aqui a sessões diferenciadas, cada uma vai abordar um tema diferente, são muito mais fortes quando fazemos tudo em conjunto, ok? Por isso aqui o repto, o desafio que nós vos lançamos é sempre para tentarem participar nas várias sessões. Obviamente pode haver uma que vos interesse mais, mas de facto participar em todas dá aqui uma mais-valia maior. Aqui a nível de convidado, só para vos dar já algumas notícias, temos hoje aqui a Carolina Furtado, que nos vai falar aqui da sua empresa que está agora a começar a criar, que também tem muita experiência aqui profissional no âmbito da gestão de redes sociais. Depois temos no dia 17 de julho a Vera Maia, do Tudo Sobre E-Commerce, que é uma empresa focada mesmo na formação de negócios online, comércio online, que também vai aqui participar na sessão do dia 17. Depois na sessão do dia 19 temos os advogados da JPAB, que nos vêm a falar aqui de um tema que normalmente há muito desconhecimento aqui na área do empreendedorismo, principalmente para alguém que possa não ter muito conhecimento das leis, do que é que acontece em Portugal. E vamos aqui falar dos regulamentos, direitos de autor, será que podemos pôr uma música no YouTube, será que vamos fazer um evento, podemos utilizar aquela imagem na nossa apresentação, acabamos de nos aperceber que alguma marca no outro canto do mundo está a utilizar o nosso produto, o que é que podemos fazer? E é este tipo de questões que nós queremos responder. Todo o webinar, as sessões do webinar em si, como eu já disse, tem aqui uma vertente prática, ok? O nosso objetivo é que vocês saiam mesmo destas sessões mais preparadas para enfrentar os desafios que encontram ou no vosso negócio ou no vosso trabalho. E pronto, em suma é isso. Depois temos aqui outras sessões no dia 26 de presença digital e gestão de conteúdos, e depois no dia 27 de colaboração e trabalho em rede, em que depois também vamos clarificar quais vão ser os convidados mais próximos da data. E depois temos 2 sessões em setembro, aqui mais ligadas ao ponto de gestão de recursos humanos, ok? Que já se foca muito mais aqui na gestão de recursos humanos e na gestão de diversidade e inclusão. Em suma é isto, é aqui o nosso plano de festas, como costumamos dizer, e esperamos que de facto seja completo para todas as pessoas que querem saber mais sobre empreendedorismo. Aqui só, antes de avançar para a apresentação da Aproximar, dar-vos aqui uma nota. Como nós referimos, este ciclo de webinars é muito focado aqui principalmente para empreendedores migrantes, e nós, em algumas sessões, por exemplo, na sessão da colaboração e parcerias, vamos nos focar muito mais nos dados, no estado atual do empreendedorismo migrante em Portugal.
ou seja, há muitos temas que acabam por ser transversais, que nós vamos tratar de uma forma transversal, e depois vamos mais ao pormenor na questão do empreendedorismo migrante, dependendo de cada sessão. Muito bem, podemos aqui avançar. Ia só aqui fazer uma muito breve apresentação da Aproximar, não sei se já tiveram a oportunidade de participar em eventos connosco ou de utilizar serviços ou programas que nós tenhamos criado. Nós somos uma cooperativa de solidariedade social, fazemos inovação social, ok? Tentamos perceber quais é que são os problemas que existem na sociedade e desafios, depois através da teoria da mudança, encontrar soluções. Neste caso, o nosso objetivo é aqui capacitar e aumentar o empreendedorismo migrante em Portugal. No total estamos aqui divididos em 4 setores. Eu e o Pedro fazemos parte do setor de economia, empreendedorismo e empregabilidade, no qual eu sou coordenador atualmente, e temos aqui uma panóplia muito grande de atividades, desde a economia circular ao empreendedorismo. Podemos dizer aqui com muita satisfação que já resultaram aqui alguns negócios que hoje existem em Portugal, de atividades aqui da Aproximar. Estou-me aqui a lembrar de um programa que fizemos para mulheres migrantes, que 2 delas acabaram por criar o seu plano de negócio, fazer o seu protótipo e atualmente têm um negócio a funcionar, que são sempre casos que nos dão muita satisfação. Podemos aqui avançar. Para além do setor da economia, empreendedorismo e empregabilidade, também temos o setor de justiça criminal e do envelhecimento ativo e cuidado ao dependente, e por último um setor aqui mais focado na educação e formação. Vamos então aqui iniciar a nossa primeira ação, nosso primeiro webinar. Só antes também para vos dar aqui um pequeno contexto, esta iniciativa Enter for All está a ser desenvolvida em consórcio europeu, estamos aqui a fazer em Portugal e também na Grécia, ok? Este ciclo de webinars, na verdade são 24 webinars que começaram na Grécia e agora atravessam aqui a Europa para Portugal. Para além disso, também estamos a capacitar os nossos parceiros gregos a fazer um programa de mentoria para mentores migrantes, ok? Empreendedores migrantes na Grécia, também vamos lá agora brevemente para oficializar, digamos. E pronto, é todo um projeto que, além disto, tem outras atividades que nós vamos informando e que gostaríamos muito que também conseguissem aqui participar. Aqui para vos dar só esta nota, no conjunto de webinars que tivemos na Grécia, já tivemos aqui resultados bastante interessantes, conseguimos, principalmente, como sabem, houve uma recente vaga de imigração ucraniana, muito infelizmente devido às razões que sabemos da guerra com a Rússia, mas que já tivemos aqui vários grupos de empreendedoras ucranianas que estão a participar no projeto, que participaram nos webinars, e esperamos em Portugal também conseguir criar aqui esta dinâmica e durante as nossas sessões. E é isso, vou então passar aqui a palavra ao Pedro, só aqui notar qualquer questão que tenham, comentário que queiram fazer. Nós sabemos que muitas pessoas participam aqui hoje connosco, têm o seu próprio negócio, por isso sintam-se completamente à vontade para partilhar as vossas experiências. Como nós informamos, agora até às 5 da tarde vou ser eu e o Pedro a dinamizar a ação, e depois então entra aqui a nossa convidada de hoje, a Carolina, e entramos aqui nesta oportunidade também de perguntas e respostas, está bem? E é isso, muito obrigado pela participação, e só me resta aqui lançar o repto para vos ouvirmos e para participarem completamente à vontade. Então, vamos mesmo começar já aqui neste tópico das redes sociais, e cada vez mais ouvimos, quero avançar com o meu negócio e quero criar as redes sociais. Parece que primeiro tem que se criar as redes e depois é que se cria o produto e o serviço, sendo que isto deveria ser uns passos conjuntos e bem fundamentados. Mas, de facto, numa época e numa era digital, ter redes sociais, e já vamos entrar em mais detalhe, estas plataformas onde encontramos vários grupos de pessoas e conseguimos ir ao espectro específico do nosso, ao segmento de clientes que nós queremos, potencializa o nosso negócio. Por isso as redes sociais
o mais variado conjunto de redes tem que ser utilizado então a nosso favor, a favor do nosso produto e do nosso serviço, porque as mais-valias são inúmeras. Os objetivos também, só dar aqui uma breve visualização que nós pretendemos com o final desta sessão, é que de facto fiquem a entender e a compreender as redes sociais de uma forma mais completa e como podem utilizá-las, identificar quais é que são as diferenças entre esta conta pessoal e a conta empresarial, que muitas vezes acabamos por cruzar e pode ser mesmo uma estratégia do nosso projeto, mas conseguir ver o que é uma, o que é outra, identificar os benefícios e também as desvantagens, não é só bom esta presença online enquanto presença, e também aqui sermos capazes de avaliar os benefícios ao bater. A certa altura podemos querer fazer um investimento nas redes e perceber se é um benefício que compensa ou não. E por último, mas não menos importante, é também ser capaz de criar uma conta e interagir nessa plataforma de vida com a forma que os nossos clientes ficam à espera de nós. O conteúdo vai ser assim o início de uma contextualização só do que é o empreendedorismo e das redes sociais, e depois aprofundar mesmo aqui em algumas, ou vamos pôr aqui o top 5 ou 6 de redes sociais que atualmente são utilizadas pelas empresas na vertente de negócio. Depois também damos aqui um Search Engine Optimization, portanto aqui uma ferramenta para otimizar o nosso serviço, e damos também aqui algumas aplicações para criar conteúdos. Portanto, queremos publicar conteúdos, mas temos que criar os conteúdos, portanto também damos aqui uma vista de olhos geral. E, não menos importante, utilizar estas métricas das redes sociais, e vamos nos focar muito no Google Analytics, que é uma ferramenta bastante completa, que conseguimos retirar bastantes detalhes, e isto é uma das outras das mais-valias que nós já vamos ver, que temos que dar uso e utilizar quando abordamos estas ferramentas. Então, o empreendedorismo e as redes sociais. Portanto, nós sabemos que os empreendedores é aquela pessoa que cria algum produto ou serviço e o quer entregar. E as redes sociais acabam por ser então aqui a forma de divulgar, de partilhar, de incentivar e de ouvir o que é que os clientes, fornecedores, parceiros e competidores também têm para nos dizer. E o que é que servem então as redes sociais? Servem para o marketing. A próxima sessão será mesmo de marketing digital, mais especificamente, portanto entraremos super em detalhe no que é isto do marketing e o que é do marketing digital, mas marketing é acima de tudo fazermos-nos ouvir, garantir que os nossos produtos e serviços chegam aos nossos clientes e não temos que ficar à espera que os nossos clientes venham até nós, se bem que isto depois acaba por ser um efeito do sucesso do nosso negócio. Também servem para criar redes. Portanto, se isto são redes onde está um conjunto elevado de pessoas, conseguimos nos ligar com bastante facilidade aqui a estas pessoas e então criarmos aqui uma rede de partilha mais facilitada em que de facto conseguimos ouvir e conseguimos entregar informações sobre os mais variados tipos, mas claramente associados aos nossos produtos e serviços. E não é só falar, também é ouvir, portanto esta recolha de informações é muito importante, e não é só recolher informações sobre o nosso segmento de clientes, muitas vezes é recolher informações do que é que os nossos parceiros andam a fazer e como é que podemos trabalhar mais em conjunto, do que é que as empresas que têm o mesmo produto ou serviço andam a fazer. Não é preciso estarmos aqui a inventar a roda, nós gostamos muito desta expressão, não é preciso estarmos a inventar a roda, basta adaptar a roda para o nosso lado. Portanto, esta recolha de informação para o nosso projeto é muito por aí, é uma plataforma de ver e ouvir ativamente. E depois, claro, caso faça sentido, também serve de financiamento coletivo, visto que chegamos a tantas pessoas, conseguimos também recolher muitas vezes financiamentos destas pessoas que têm para nós. Aqui em termos de resultados, portanto, isto aqui acabam por ser as atividades diárias que temos nas redes sociais, mas qual é que é o resultado que nós vamos à procura? Tudo gira à volta de valor, portanto o primeiro tinha que ser mesmo isto, ou seja, nós estamos a criar o nosso produto ou o nosso serviço e é mesmo para quê? Para potencializar o nosso valor.
E sabemos que muitas vezes aqui, sendo que o Enter for All, temos aqui o foco então para empreendedores não nativos, muitas vezes os nativos dos territórios onde estamos não têm conhecimento dos nossos produtos e dos nossos serviços. Portanto, esta criação de valor é também fazer perceber porque é que faz sentido e porque é que este produto novo, mas que já é bastante conhecido noutras qualidades, tem mais valias, tem mais valor. E esta também é o grande valor que temos a vender, ou seja, o grande principal output tem que ser mesmo esta criação de valor. E depois, claro, não nos podemos esquecer que estas redes sociais dão para a melhoria de processos, de empreendedorismo, garantidamente de desempenho, porque conseguimos ter uma visão das métricas e já vamos lá mais à frente, mas conseguimos perceber o que é que estamos a fazer, o que é que queremos alcançar e como é que podemos alcançar. Se, por exemplo, entendemos que a melhor hora para publicar numa rede social é às 8 da noite de domingo, vamos utilizar as métricas a nosso favor e a nossa principal publicação semanal vai ser naquele horário. E também, claro, aqui uma promoção da inovação empresarial. Portanto, a inovação é estarmos aqui à procura de novas formas de conseguir chegar e fazer os processos que temos a fazer. E esta inovação das redes sociais, se são plataformas que são criadas e têm um conjunto elevado de pessoas, temos que utilizar isso e temos que acompanhar esta onda, porque se não acompanhamos a onda, ficamos para trás. Portanto, são muitas estas as mais-valias e as atividades que nós temos que fazer no dia-a-dia. Passando de uma forma mais prática e também aqui para as pequenas e médias empresas. E tudo o que é grande começou pequeno, e sejam negócios nativos ou não nativos, tudo começou pequeno. E muitas vezes começa na cabeça de uma só pessoa, que depois fala com outras pessoas e começa a tornar a sua ideia, que era sua, em geral. E é mesmo esta a primeira parte da estratégia das redes sociais, é ligar partes interessadas. E muitas vezes no nosso grupo de pessoas que nos rodeia, seja vizinhos, família ou amigos, temos pessoas que não têm gostos parecidos connosco. E muitas vezes, isto às vezes na música, na área da música, só porque eu gosto de rock, não quer dizer que os meus amigos e os meus vizinhos gostam de rock, mas as redes sociais servem para encontrar outras pessoas que têm os mesmos gostos. E isto, quando falamos então de pessoas não nativas, é uma forma de ligar. Portanto, se tem um produto, e sabemos que temos aqui bastantes pessoas no Brasil, que é tradicionalmente brasileiro, e os portugueses ainda não conhecem o gosto, se calhar o meu segmento de cliente e a minha ligação a partes vai ser mesmo procurar onde é que está o público brasileiro cá em Portugal. E depois o passa-palavra e os sabores vão-se passando e as pessoas claramente vão querer saber mais e procurar mais. E isto o que é que faz? É a segunda estratégia, melhorar os resultados comerciais. Tudo temos que procurar melhorar. E como é que procuramos melhorar? Com estes dois pontos que estão aqui em baixo, com feedback e avaliação. Portanto, se temos muito gostos numa publicação em que só aparece a nossa comida e depois temos poucos gostos numa publicação em que aparece a nossa cara com a comida, se calhar estamos aqui a ter uma relação, eu não digo a nossa cara, mas a cara de uma pessoa, se calhar já conseguimos tirar aqui algum feedback e avaliação. Se as pessoas vão se comentando a dizer, queremos aqui uma fotografia deste sapato a apanhar areia nos sapatos. Temos que procurar corresponder a estas expectativas, que é para que darmos atenção às sugestões dos nossos clientes. Portanto, este feedback e avaliação é mesmo a escuta ativa, não é só publicar, mas é também estar atento ao retorno que vamos receber. Sem dúvida, eu ia só acrescentar, Pedro, antes de avançarmos aqui para esta fase mais de partida, algo que as redes sociais especificamente permitem, que não permitiam no passado, a nível de publicidade, a nível de marketing, é mesmo esta possibilidade de serem as próprias pequenas e médias empresas ter esta ferramenta muito poderosa de disseminação e de publicidade do produto e do serviço, tanto a nível de angariar clientes, como ao mesmo nível de recolha de dados. Antes, para se conseguir fazer qualquer tipo de publicidade de marketing, era necessário muitos mais recursos, tanto a nível financeiro como a nível de contactos, que é algo que muitas vezes estas pequenas e médias empresas carecem. Atualmente, devido a esta democratização do marketing, como é muitas vezes chamado, devido às redes sociais,
embora sejamos bombardeados por muito mais publicidade e por muito mais opções de escolha, cada empresa consegue fazer exercícios de marketing e potencializar as suas redes sociais para chegar a um número muito mais vasto de possíveis clientes. Nós de antes criávamos um negócio, estávamos muito mais sujeitos à nossa geografia. Atualmente isso não acontece. Temos o caso do comércio eletrónico, também vamos ver em webinars mais à frente, mas de uma forma geral as possibilidades são muito maiores e encontramos clientes muito mais facilmente. Depois vem a segunda questão, é como é que nos diferenciamos num espaço onde qualquer pessoa que queira pode publicitar o seu negócio, a sua empresa. Mas isso, lá está, é o objetivo e é, digamos, a arte aqui do marketing, principalmente digital, é conseguirmos diferenciar-nos. Mas pronto, agora gostávamos de vos ouvir um bocado, não é, Pedro? É verdade, e temos aqui uma pergunta que depois tem uma segunda pergunta dentro da mesma, que é muito isto que o João dizia, nós temos conhecimento pessoal, mas quais são as vantagens das redes sociais que vocês conhecem, portanto podem dizer conheço esta aplicação e tem estas vantagens, e quais é que são as funções que tem para o mundo dos negócios. Portanto o microfone fica aberto, não quero estar aqui a nomear ninguém, mas fiquem à vontade. Se não tiverem conseguido desbloquear o microfone, também levantem a mão que nós conseguimos. Eu posso começar. Força, obrigado. Para me ouvir? Sim, ouvimos perfeitamente. Obrigado. Bem, a primeira questão era sobre... Eu me perdi um pouco. Então, sobre as vantagens e desvantagens. Sobre uma vantagem, vamos focar-nos só no lado positivo hoje. Quais as vantagens das redes sociais? Portanto, podemos pensar numa rede social Sim. específica, qual é que é a vantagem ou as vantagens e as funções? Bom, eu tenho usado muito o Instagram, né? Como utilizadora comum, não tenho nenhum tipo de negócio, né? Nenhum tipo de empreendimento. O que eu observo é que, em termos de vantagem, né? Como vocês colocaram, uma democratização do marketing, então as pessoas elas realizam sua própria publicidade, vamos dizer assim, seu próprio negócio. Isso eu acho uma grande vantagem. Por outro lado, como hoje todos estão em busca de um canal, né, de divulgação dos seus negócios, existe uma demanda, uma chuva, uma enxurrada. Eu, como utilizadora, percebo, às vezes a gente se perde, né? Porque é uma enxurrada de publicidade, de vários tipos de negócios, e a gente se perde, e depois é uma outra desvantagem, quando você se interessa por algum tipo de negócio, como tem um engajamento muito grande, as pessoas também ganham muito com a questão da monetização, e clique aqui, comente ali e tal. Às vezes a gente faz algum questionamento e não existe um atendimento, como se fosse um serviço de atendimento ao cliente. A gente não tem a resposta, muitas vezes, do negócio. Uma outra questão, quando alguém faz algum tipo de reclame do produto ou do serviço oferecido, aquilo também fica no ar. Não aparece ninguém para mitigar o problema, que é importante dar um feedback, então são em relação àquilo, até mesmo para a coisa não se amplificar tanto, e aí, tanto eu acho que as pessoas devem os negócios em função disso, né? As reclamações, acho que a desvantagem é essa, que é um volume de pessoas que são aderentes, né? Que passam a seguir, né, essas pessoas, e depois fica tudo muito perdido, muito no ar. É isso que eu percebo no Instagram, por exemplo, como utilizadora. Obrigado. Sim, muito obrigado. E é muito interessante essa perspectiva, mas ao mesmo tempo também aqui nesta lógica de partida e discussão, nunca a publicidade, o marketing que as empresas fazem, houve tanto diálogo entre o utilizador e a empresa.
porque de antes ou víamos numa folha de jornal, ou víamos uma publicidade na televisão, seja o que for, só recebíamos a mensagem. E atualmente o próprio utilizador, principalmente nas contas de Instagram e Facebook, também já consegue enviar a mensagem e criar a Ah, vínculo de algo muito mais forte com a própria organização. sim, sim, É João, mas interessante assim, mesmo. essa é a ideia, né? De Uhum. aproximar o empreendedor do cliente, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes eu observo que as coisas se perdem muito. Nem sempre as empresas elas têm essa. O cliente fala o que ele quer, mas também quando ele adquire o produto ou serviço e a coisa corre mal, não tem ninguém ali também por trás, né, do background para poder Uhum. é, enfim, mitigar o problema, por exemplo. Eu percebo muito. Eu mesma já fiz reclamação, né? Eu mesma já fiz reclamação e ninguém nunca me respondeu, por exemplo. Alguns negócios, eu acho que talvez porque as pessoas, qualquer um pode fazer e não tem nenhum tipo de formação para isso, às vezes as coisas ficam perdidas. Claro, depende, e obviamente que as razões podem ser muitas, para às vezes não dar a resposta a estas reclamações, mas o que eu gosto de fazer é sempre a pergunta ao contrário, principalmente quando estamos a falar de pequenas empresas, normalmente é uma, duas pessoas no máximo, que têm que arranjar clientes, têm que preparar o produto, tudo. Depois acabamos por não ter essa possibilidade de às vezes responder como queremos a determinadas reclamações, mas é sem dúvida uma perspectiva muito interessante e muito obrigado pela partida. Gleice, não sei se estou a dizer bem o nome, corrija-me se estiver a dizer errado, ok, muito obrigado. Não sei se mais alguém quer aqui dar a sua opinião da forma como é que utilizam as redes sociais, principalmente em contexto profissional, mas também pessoal. Boa tarde, Boa tarde, Fabiana. sou a Fabiana. Eu, na verdade, também não tenho muita experiência em relação a isso. Vejo como utilizadora pessoal de Instagram. Tenho Facebook também, mas uso muito pouco. Mas eu acho que, de forma genérica, haver uma vantagem é o alcance, né? Eu acho que o alcance da quantidade de pessoas, não nesse primeiro momento vendo a qualidade desse alcance, mas sim a quantidade mesmo, né? Então, eu acho que no primeiro momento é positivo, nesse sentido de quantidade, e o que realmente faz com que tenham muitas informações, como a Gleice está dizendo, é justamente muita quantidade, às vezes com uma qualidade distorcida, que acaba prejudicando e não ajudando, né? Porque nem todas as pessoas que colocam informação têm uma orientação para que essa informação seja colocada de uma forma correta, né? Isso que você falou também achei bem interessante na questão de agora a gente está, igual a Gleice estava falando, como usuária, né? E você estava explicando como a pessoa que está do outro lado, também a gente também tem que ter essa, de certa forma, essa empatia, né? De entender que realmente essa quantidade é uma demanda absurda, de repente, para uma pessoa, para uma equipe muito pequena. Então, como vantagem, eu só vejo realmente um alcance imediato de muitas pessoas, não necessariamente com qualidade, mas realmente na quantidade. Muito obrigado, Fabiana. Uma excelente testemunho também. Algo que nós vamos ver mais à frente são dois pontos essenciais, que é as redes sociais, para além deste alcance que nos permite, é a recolha de métricas, de uma forma que antes era completamente impensável para qualquer pequena ou média empresa, permite-nos segmentar muito melhor o nosso mercado, perceber como é que o utilizador se comporta, e isso deve-se muito às redes sociais, às contas profissionais, ok? O segundo ponto, que também é sempre muito interessante, e nós, sei que a Carolina também vai falar disso mais à frente, nós também falamos muitas vezes nestas formações que damos de marketing digital, é sobre o objetivo final das redes sociais, que é aumentar as nossas vendas, aumentar o nosso número de consumidores, não é ter mais pessoas a meter gostos no nosso post só por um fim em si próprio. Por isso é sempre muito interessante perceber isso, porque nós muitas vezes pensamos muito no alcance, mas mais vale alcançar 100 pessoas e duas delas comprarem do que alcançar 10 mil, ou seja o que for, e o número ser menor. E é sempre aqui um ponto muito interessante, e qualquer pessoa que queira trabalhar aqui mais a sério em redes sociais tem que ter aqui a noção de alguns elementos que nós já vamos apresentar mais à frente, ok? Muito obrigado pelos vossos testemunhos.
e vamos então aqui avançar, senão também perdemos aqui a nossa gestão de tempo. Conseguimos ficar muito tempo aqui na partilha, porque também o tempo já avança, mas não se preocupe que nos próximos webinars certamente vamos ter tempo aqui para voltar a falar. Então, e vamos dar aqui só estas aplicações, redes sociais que nós vamos partilhar hoje, são do conhecimento geral. O que nós queremos trazer hoje aqui é um bocadinho a distância entre o nível pessoal e profissional, e tentarmos perceber quais é que são de facto as mais-valias e quem sabe pôr a olharmos para estas redes com uma outra perspectiva e perceber, afinal, posso utilizá-la como uma potencialidade para o meu negócio, para partilhar informações, fotos, vídeos, produtos, serviços, de uma forma bastante direta e chega ao bolso de cada um, não é? Todos temos a maravilha do século XXI, o telemóvel no bolso, portanto conseguimos ter atualizados e acompanhar tudo. Então, e o que é que são aqui estas duas principais valências que a conta profissional tem? É uma ferramenta para permitir conectar então a nossa empresa com potenciais clientes e também isto que o João estava a dizer agora antes de passarmos por este slide, as métricas das redes sociais para medir o envolvimento do usuário. Cada rede tem as suas próprias métricas, porque cada rede tem as suas próprias especificidades. Temos aqui, então, perceber o que é que nós queremos escolher e o que é que nos interessa. E, de facto, se o que nos interessa é vender, e muitas vezes é este o principal valor, pouco vale estarmos a ter 10.000 likes se não temos uma única venda. Algo tem que mudar, pelo menos. Portanto, falando aqui assim de uma forma bastante breve, e peço desculpa ser de uma assim também acelerado, mas é mesmo para garantir que temos todo o tempo, começamos aqui pelo Facebook. Então, esta plataforma de partilha de imagens, mensagens de texto, vídeos, links, notícias, também tem um marketplace, um sítio onde podemos pôr os nossos produtos à venda, entre outros. E o que é que esta rede tem? Quais é que são as principais características? É que tanto podemos partilhar para o público geral, podemos partilhar com um pequeno grupo, ou podemos partilhar com uma única pessoa. E quem é que são as pessoas que estão aqui? Aqui podemos ver algumas estatísticas, quase que é um 50-50, mas não é, portanto existe 56, quase 57% dos utilizadores são homens, portanto se os nossos produtos e serviços são mais virados para o público masculino, esta plataforma, apesar de ser mesmo ali perto, tem mais tendências, e depois encontramos que aqui 30% são pessoas entre os 25 e os 34 anos. E parece 30%, pode não parecer muito, mas estamos a falar aqui de 643 milhões de pessoas. Isto são... E é só acrescentar, Pedro, que isto são os dados a nível global, mas de uma forma mesmo por país, o que percebemos é que o Facebook tem pessoas de uma idade mais avançada comparado com o Instagram, com o TikTok. Por isso, o que é muito importante, e vocês certamente, todos os mercados fazem isso, embora às vezes sejam pagos, as agências de publicidade trazem estatísticas sobre a utilização de uma forma global, seja por país, seja por continente, também se faz para a União Europeia, para o Brasil, etc. E é isso que é muito importante perceber, qual é que é o tipo de conteúdo que eu posso partilhar naquela rede social. Por exemplo, no Instagram, claramente tem que ser conteúdo audiovisual, funciona muito melhor, enquanto o Facebook nos permite escrever mais texto e o próprio utilizador do Facebook aceitar isso, é o utilizador que está mais predisposto a ver texto maior, enquanto o utilizador do TikTok sabemos que tem ali 10 segundos para captarmos a atenção dele e depois ou conseguimos ou não, da mesma forma que vamos ter um público com uma idade muito inferior no TikTok, ou seja, se o nosso público for jovens faz mais sentido chegarmos a este público, e acaba por ser grande diferença em percebermos porque é que eu hei de criar esta rede social para o meu negócio, porque é que hei de escolher um Facebook em vez do Instagram, porque é que se for artista de música eu hei de escolher o Spotify em vez do YouTube Music ou outra plataforma, e é isso que é muito importante, e é sempre caso a caso. Nós agora estamos aqui a dar alguns traços gerais, mas como o Pedro estava a dizer, é sempre muito importante perceber quais é que são
as possibilidades na própria plataforma. Algo que agora, por exemplo, o TikTok começou, temos links diretos para as peças de roupa que são publicadas no TikTok. O mesmo Instagram também já começou a fazer algo do género. A pessoa, através de um post do Instagram, consegue clicar e ir diretamente para aquela peça de roupa específica, por exemplo. E todas estas diferentes possibilidades é o que nos importa mesmo ver. E por uma razão muito grande. Dificilmente, principalmente quando somos empresários de empresas de pequena e média duração, vamos ter tempo para dispensar para a estratégia de Instagram, para a estratégia de Facebook, para a estratégia de TikTok, seja qual for as que utilizemos, e acabamos sempre por ver muitas vezes a criação de redes só porque sim, só para estar em diferentes redes, mas há muitas empresas que têm o domínio muito maior, seja sobre o algoritmo, seja sobre a otimização do motor de pesquisa para aquele site específico, para aquela página específica. Isto não há problema nenhum em orientar-nos mais para determinada rede que faça mais sentido para o nosso negócio, e daí tão importante é perceber estas características. E a última característica que temos aqui para apresentar é, então, que é a idade mínima para abrir uma conta é 14 anos. Também são aqueles pequenos, grandes pormenores que temos que ter em conta, e especialmente se tivermos aqui produtos ou serviços para idades inferiores a esta idade. Falando aqui por uma outra plataforma que é bastante semelhante ao Facebook, mas com diferenças, é o Instagram, como já tínhamos aqui a Gleice falado e muito bem, que tem mais de 1.000 milhões de utilizadores a nível mundial, e tem esta particularidade dos hashtags, que quando começou a aplicação, começou a febre, vamos por assim, dos hashtags. Porquê? Porque os hashtags conseguimos vincular. E se vamos à procura hashtag camisolas, encontramos logo um conjunto de camisolas. Se pomos hashtag a nossa marca, sempre que alguém escrever a nossa marca, até podem estar à procura de outro objeto, de outro produto, de outro serviço, vêm ter connosco. Vamos olhar para o nome da aproximar. A aproximar, que é um verbo, se as pessoas escreverem aproximar na parte dos hashtags, podem vir a acabar por calhar aqui nas nossas redes sociais e acabam por descobrir, caso não conheçam. Portanto, é mesmo utilizar esta mais-valia. Sabemos que é, então, para pessoas de grupos demográficos mais jovens, digo aqui até aos 34 anos, portanto, entre os 18 e os 24 e os 25 e 34, e foca-se muito através das imagens. O texto é opcional e muitas vezes vem completar, mas aqui as imagens é que são o principal chamariz e é o que agarra as pessoas. O que é que isto é muito bom para pessoas que não são nativas? É que é visual. 80% do que o ser humano aprende é visual. Portanto, podermos usar isto quando temos dificuldades em barreiras linguísticas, pode vir a facilitar e pode vir a reduzir então esta distância, assim como nas outras aplicações conseguimos então também ter um planeamento mais, podemos utilizar o Google Tradutor, caso não saibamos bem escrever na língua do próprio país. O Instagram foi aqui um dos grandes inovadores também aqui nas métricas de alcance, dos posts e das stories, e depois tem esta possibilidade que o Facebook também tem da publicidade paga, que é mesmo sair da nossa bolha, conseguirmos saltar para outra bolha e chegar a pessoas que, se calhar, naturalmente não iremos chegar. Tem um custo, depois é uma vez mais tentar perceber o benefício. O João já falou um pouco sobre o TikTok, esta nova, ou mais recente, vamos pôr assim, rede social, para utilizadores entre os 18 e os 34 anos. É para um curto espaço de atenção, diz que o TikTok está a acompanhar as tendências do ser humano, que é cada vez menos temos menos poder de atenção. O Facebook antes era uma publicação grande, o Instagram vem cortar, o TikTok agora vem quase ser um nanosegundo para apresentar tudo de uma forma rápida e intuitiva. E qual é que é a maravilha do TikTok? Dá para pôr por categorias. Então conseguimos associar e conseguims dar personalidade aos nossos produtos e serviços, assim como à nossa própria entidade. Também existem informações, como não havendo de faltar, de estatísticas sobre o aplicativo, e, claro, existem bastantes criadores de conteúdo, ou seja, pessoas que, mais do que quererem vender produtos ou serviços, vendem a sua imagem, vendem a sua história e vendem quem são. Também é uma possibilidade, e muitos até existem nómadas digitais, pessoas não nativas do próprio país que estão a trabalhar noutro país e fazem divulgações.
aqui uma plataforma, uma rede social não tão comum, é o Patreon, que basicamente é uma plataforma que permite a estes criadores de conteúdo rentabilizarem o seu produto. Portanto, se já estamos a criar uma publicação, se já estamos a criar um tutorial, se estamos a criar um vídeo aqui com conteúdo, consigo meter tudo. E é quase como um portfólio, onde as pessoas têm um acesso completo e se gostaram do que nós publicamos, ali têm um acesso não infinito, porque as publicações são finitas, mas muito mais facilitado. Portanto, é quase que aqui um álbum e depois também é muito bom se nós quisermos ir divulgar o nosso projeto, vemos lá tudo o que temos e é bom para, de facto, entender quais é que são os benefícios, incentivos e os conteúdos, rotações que vão acontecendo ao longo do tempo. Portanto, é uma plataforma que dá muito também para ouvir as pessoas que estão lá e dá para receber a opinião de grupos assim concretos. Spotify, se calhar não era uma plataforma que vocês diriam que seria uma rede social, mas é uma rede social, especialmente para aqueles empreendedores mais numa área de, então, criação de conteúdos musicais, mas também agora podcasts, de gravações, de opiniões, é uma forma das pessoas nos fazerem ouvir de outra forma. E o que é que permite aqui o perfil do artista? Permite conhecer o perfil dos nossos seguidores. Portanto, vemos as tendências. Se eu sou um cantor de cabo-verdiano, consigo perceber se os meus ouvintes são cabo-verdianos, são de países lusófonos, se são países da América do Sul ou de onde é que são. E isto também aqui é um bom jogo para depois mexer com as gravadoras e distribuidoras da própria plataforma ou de outras plataformas. Existem também, só aqui partilhar, empresas que fazem este gerenciamento e licenciamento das distribuições de música e os royalties, portanto são aqui a percentagem que os artistas recebem, funcionam muito com essa base. YouTube, como não havia de faltar, estamos a falar de gestão e criação de conteúdo, portanto é uma forma de publicarmos os nossos vídeos, publicarmos as nossas histórias, as nossas viagens e o que é que acaba por conseguirmos pôr. Conseguimos também de ter links úteis para as pessoas que nos estão a ver, ficam com vontade de querer utilizar os nossos produtos e serviços e nós partilhamos, vejam no link, muitas vezes até metam um gosto, vejam o link, sigam-nos e isto facilita muito mais. Para além do quê? Como está ligado diretamente ao Google, pessoas que estejam à procura de um produto ou de um serviço, se clicarem na parte dos vídeos, certamente vai aparecer na parte do YouTube. E por isso é que muitas vezes os vídeos do YouTube acabam por ter nomes apelativos, quase que utilizando aqui a métrica dos hashtags, mas utilizando outros algoritmos, que é mesmo para quê? Para fazer a ligação. O que é utilizado muito? Tutoriais, explicações, apresentações, e isto fica para sempre. Portanto, aqui as redes sociais também temos que ter esta noção, não é ficar para sempre, mas fica como com um portfólio gravado. E há pessoas que continuam, e olhando agora para a criação de conteúdos, pessoas que continuam a receber royalties, estas percentagens de filmes que já fizeram há 20 anos atrás. O que é que isto pode fazer? Pode fazer com que pessoas descubram os nossos produtos e serviços 20 anos daqui. Portanto, é preciso ter esta mentalidade quando estamos a criar. Claro que também aqui o YouTube, para pessoas que não são nativas e que estão a lançar os seus produtos, existe a possibilidade das legendas, que facilita então a criação. Mas redes sociais, para termos as redes sociais, temos que criar conteúdo para as redes sociais. Já percebemos que cada rede tem as suas especificidades, mas existem outras plataformas e aplicações que nos ajudam a criar. Portanto, também é preciso ter aqui uma noção. Hoje temos aqui 5 para exemplificar de uma forma breve. Próximo webinar nós vamos falar sobre redes de marketing digital e vamos voltar aqui a tocar muito neste ponto. Portanto, se hoje passarmos assim mais rápido, daqui a 2 dias falamos mais pausadamente. Mas é utilizar o Snapseed como aplicação de edição de fotografias, quando temos aqui fotografias ao nosso público. O Preview App é ferramentas de filtros, de design e edição. O Canva também serve para editar fotos, como vídeos, multimédia, criar conteúdo. Já existem templates criados, é uma ferramenta muito boa. O FVC, normalmente as pessoas chamam de Vasco, é uma aplicação de edição
de fotografias, que também pode ser o uso pessoal, mas como profissional, e depois o unfold para guardar textos, filtros e autocolantes. Mas vamos passar aqui para a próxima parte, que é a parte importante também, a utilização das métricas. A utilidade das ferramentas já sabemos. Aqui as métricas é mesmo o quê? Percebermos onde é que está o nosso mercado-alvo e conseguirmos chegar ao nosso mercado-alvo com mais ação, com mais impacto. E como é que se faz isto? Mede-se e acompanha-se as métricas e aperfeiçoa-se os produtos e as divulgações com base nisso. Portanto, esta é a grande ciência, é fazer esta ligação entre as partes. E o que é que conseguimos ter? O reconhecimento da nossa marca ao nosso grupo específico. Através do quê? Das informações que recebemos, dos sentimentos e emoções que as pessoas partilham connosco, da satisfação mostrada e também das impressões que ficam, ou seja, os comentários, muitas vezes, que os nossos clientes nos deixam. Mas para falar um bocadinho mais das métricas, vou passar aqui então ao João para ficarmos a saber mais. Exatamente, muito obrigado, Pedro. Nós acabamos de ver características diferentes de redes sociais, perceber também que a escolha da rede social depende do nosso tipo de produto, do nosso tipo de serviço, ok? O LinkedIn, por exemplo, pode ser muito eficaz para determinada empresa, por exemplo, de gestão de recursos humanos, que necessariamente vai ter a maior força no LinkedIn, enquanto alguém que fizer uma criação de vídeos online, por exemplo, claramente vai ser o YouTube. Isto só para explicar que esta parte da caracterização parte tanto das utilizações das redes sociais, das possibilidades, como do nosso próprio objetivo. Como o Pedro disse, e muito bem, vamos agora olhar para as métricas. As métricas são um dos pontos, se não o ponto mais importante das redes sociais, embora o fim em si mesmo não seja analisarmos métricas só porque sim, ok? Não é que temos aqui folhas de Excel que nunca mais acabam e comparar meses e períodos, é chegar a conclusões com estas métricas, ok? E é isto que é importante, é perceber como é que depois conseguimos mudar as nossas publicações, o tipo de marketing digital que fazemos, segundo dados e informação verídica. Algo que nós notamos muitas vezes nos negócios, porque é normal, principalmente pequenos e médios negócios, se nós perguntarmos às pessoas, então você ouve o feedback dos clientes ou recolhe alguns dados? A resposta é muitas vezes sim. E depois vamos ver o que é que acontece na prática. E na prática pode ser algo tão simples como pedir uma opinião a alguém. Ou pedir a opinião a 4 ou 5 clientes, ou se calhar alguém comentou alguma coisa e lá vamos nós alterar a nossa publicação, ao nosso serviço, porque alguém disse, olha, não gosto muito dessa forma ou do tipo de mensagem. A verdade é que mudarmos coisas por uma amostra reduzida ou por uma amostra pequena, que acontece muitas vezes, é uma má estratégia, ok? Podemos estar, inclusive, a tomar medidas que são piores e que nos vão diminuir aqui o nosso alcance, a nossa possibilidade de engajar com o nosso público. E daí a importância de utilizar estas métricas, porque nos dão uma visão muito geral e que acaba por ser muito útil. Mas nada melhor do que mostrarmos aqui alguns exemplos. Temos aqui primeiro a taxa média de envolvimento, ok? Nós vamos apresentar um conjunto delas e depois no final também vou fazer aqui algumas considerações, está bem? A taxa média de envolvimento basicamente permite medir o número de interações que tivermos num espaço de tempo. Isto porquê? Porque não é por no Facebook do mês tivemos 200 interações, no outro já tivemos 400. E olhamos estaticamente para esse indicador, que é um indicador válido, é o número de interações. Há muita informação que não nos diz. Ou seja, será que eu aumentei o número de posts que eu fiz naquele mês? Será que o número de pessoas pode ter aumentado, mas será que aumentou em comparação com o número de publicações que eu fiz, com o número de interações? E é isto que esta taxa média de envolvimento permite perceber, se é comparar o número de publicações que fizemos com o número de interações num período de tempo, e assim não temos só aquele número final que nos permite, porque podemos fazer uma interação, uma publicação, se essa publicação tiver uma interação muito maior num determinado mês, comparado com outra em que fizemos 10 ou 20,
na verdade não nos vai dizer muito sobre aquele mês, a não ser que fizemos poucas publicações. Não quer dizer que a estratégia que utilizamos é melhor ou pior só por termos mais interações. Precisamos sempre de comparar aqui a mensagem com o número. É um exemplo, aqui a taxa de envolvimento. Temos aqui mais, e agora vamos olhar então mais de perto para o Google Analytics. É uma ferramenta não é gratuita, ok? Tem uma versão gratuita, mas há muitas funcionalidades que não conseguimos obter, mas tem uma função paga que fica automaticamente no nosso website, ok? Que conseguimos utilizar nos nossos websites e que é muito importante, está bem? O que o Google Analytics tem de bom e o que nós vamos trazer é um conjunto de métricas que na verdade acabam por se repetir em muitos outros, ok? Não é por estar aqui no Google Analytics, por exemplo, a taxa de rejeição, que nós não utilizamos a taxa de rejeição, por exemplo, também no comércio eletrónico, ou no Instagram, ou no Facebook, etc. Estas métricas tendem-se a repetir, o que muda é a plataforma de onde retiramos a informação. Podemos aqui avançar, olhamos primeiro para a taxa, para o tráfego e fontes, que podem ver aqui é o ponto número 1 e que na verdade nós aqui vamos medir o número de utilizadores mais recentes, ok? Que é muito importante e que vai mudar concretamente com a medição só da taxa de utilizadores de uma forma geral. A taxa de utilizadores recentes permite-nos perceber se o nosso site está num crescimento maior nos últimos meses, nas últimas semanas, vai-nos permitir perceber se é associado ao lançamento de um serviço ou de um produto. E posso dar um exemplo concreto. Acabamos de lançar um produto diferente ou uma campanha de marketing nas redes sociais. Se nós olharmos, por exemplo, para os dados a 3 meses, podemos ver um aumento muito grande de clientes, mas se calhar a maior parte do aumento deu-se quando houve aquele lançamento específico. Por isso é que é importante nós vermos aqui o tráfego de uma forma recorrente, para conseguirmos perceber qual é que foi a causa daquele efeito, ok? Digam-me se não tiver a fazer sentido, ok? Que nós podemos explicar de outras formas. Depois temos aqui a taxa de rejeição, que mede de uma forma geral, não é a duração média da ação, mas elas estão muito juntas, é quantas páginas é que as pessoas viram, os nossos utilizadores, até saírem do nosso website, ok? E acaba por ser muito importante, mas depende um bocado do caso. Como é óbvio, é muito normal, a maior parte do tempo, as pessoas verem a página inicial e depois saírem do nosso website. E nós aqui temos duas soluções. Uma delas é tentar criar aqui, normalmente, o que é chamado call to action, ok? Diferentes botões que permitam às pessoas a clicarem e irem a outras páginas do site. A outra solução é pôr mais informação na nossa página inicial, porque temos noção que o nosso consumidor vê a página inicial e depois abandona o nosso site, ok? Depois temos aqui a taxa de conversão, que normalmente é a mais importante para o comércio eletrónico, que é das pessoas que visitaram o nosso site ou a nossa publicação, quantas delas é que adquiriram um produto. Nós fazemos posso dar aqui o exemplo que é o webinar, nós sabemos quantas pessoas é que receberam um e-mail de convite, quantas pessoas é que acederam à publicação, depois temos a taxa de conversão, a primeira, que é o número de pessoas que se inscreveram para vir ao webinar, e depois ainda temos outra taxa de conversão, que é a que nos importa verdadeiramente, que é o número de pessoas que depois participam no webinar. E é muito importante porque é o que nós estávamos a dizer, o objetivo de todas estas publicações, todas estas campanhas é fazer com que o utilizador leve o comportamento ou faça a ação que nós pretendemos, não é que veja só e deixe um comentário a dizer muito bonito o produto, é que adquira o produto ou o serviço, é importantíssimo. Depois temos o quarto, que é a duração média da sessão, ok? E aqui diz-nos quanto tempo é que as pessoas ficam no nosso website, por exemplo, ou na nossa página.
A duração média da sessão é muito importante para a otimização dos motores de busca, ok? É um dos principais pontos do algoritmo, principalmente da Google, é quanto tempo é que o utilizador fica no website, e o que vai aumentar a probabilidade de aparecermos na primeira página do Google, ou na segunda, ou na terceira. Há muito mais para além disso, ok? Mas a duração média da sessão tem muita importância especificamente aí. Uma coisa que é muito importante antes de avançarmos é mesmo perceberem se esta métrica funciona, ou seja, a métrica está a medir algo. Nós temos que perceber se o que a métrica está a medir faz sentido para o nosso produto, ok? Ou seja, se o nosso objetivo for que a pessoa fique 5 minutos no nosso website, porque consideramos que este é o tempo ótimo, não há problema nenhum que a duração média da sessão seja 5 minutos, enquanto a nossa competição pode ter 10 ou pode ter 20, nós pouco nos importa, precisamos de perceber se a medição daquele indicador faz sentido, ok? E daí ser tão importante perceber o que é que estamos a medir. Vamos dar aqui mais 5 exemplos, está bem? Carolina, só antes aqui de avançar, como nós começámos aqui também um bocado tarde a sessão, vamos só aqui atrasar de 5 minutos nesta parte, está bem? Só para, só para informar. Temos aqui outras métricas, temos a média de páginas de sessão, como o nome indica, é o número de páginas que o utilizador teve a ver durante a sua pesquisa no nosso website. Lá está, não é por alguém ter ido a menos páginas no nosso website estejamos a fazer o trabalho errado, não é perceber qual é que é o número de páginas que queremos que o utilizador use e porquê. Um bom exemplo é, por exemplo, não sei se vocês têm tendência a comprar roupa online, por exemplo, mas há um site que é o About You, que é muito que é um excelente site, é o que está agora aí na berra de compra online de roupas. Como é óbvio, eles vão ter uma média de páginas por sessão muito grande, porque as pessoas sempre que abrem uma diferente página vai aparecer. Mas se calhar há outros serviços, por exemplo, uma empresa de consultoria, em que o número de páginas que tem é só apresentar o serviço e o contacto, porque a partir daí vai ser por e-mail, vai ser contacto à própria empresa para criar o serviço. Já não se vai importar tanto que a média de páginas por sessão, as pessoas vão a todas, porque, por exemplo, uma consultoria de advogados, normalmente tem muitos pontos específicos, tem direito do trabalho, tem análise, tem direito de cibersegurança, etc. Um cliente que lá vai, normalmente já vai com a ideia do que é que quer. Ok, eu tenho este problema judicial, eu quero ver este serviço do sistema criminal. Ou estou a criar a minha nova empresa, quero saber como é que crio uma patente. A pessoa vai lá e vai direto à patente. É o comportamento do utilizador. E, consequentemente, não vai a tantas páginas por sessão. Não há problema nenhum. Eu estou a focar neste exemplo, mas é só porque é muito importante perceberem que cada indicador pode fazer sentido para o meu negócio, como também o pode não fazer, está bem? Depois temos então a percentagem de visitantes, ali no ponto 7, que acaba por ser muito específico, que espelha-nos aqui a percentagem de visitantes, mas que permite ver como é que estamos a melhorar ao longo do tempo. O ponto 6 acaba também aqui por ser muito importante, principalmente para negócios que estão a tentar diversificar os seus clientes ou que acabam por estar em vários países, que é a localização do utilizador, ok? O que nos permite também, aqui é um bocado o exemplo do ovo e da galinha, porque embora, como estejamos a ver nós, da mesma forma que alguém no Brasil, como temos a língua comum entre Portugal e o Brasil, consegue ver aqui empresas ou negócios e começar a ter interesse e a comprar, muitas vezes o que acontece é o contrário, há um esforço mais da empresa que decide, ok, eu vou tentar entrar no mercado brasileiro, eu vou tentar entrar no mercado português, no mercado francês, seja o que for, e esta métrica permite acompanhar se estamos a ter sucesso ou não. Porque raramente, embora também aconteça, temos um grande conjunto de utilizadores de outro país só porque fizemos uma publicação. Normalmente tem que haver uma estratégia mais segmentada e o ponto 6, a localização do utilizador, permite saber se está a funcionar ou não. Por último, apresentamos aqui as consultas de pesquisa, que esta não precisa necessariamente ter Google Analytics, porque no próprio Google, se fizerem uma pesquisa, permite ver o que é que as pessoas estão a pesquisar mais durante aquele espaço de tempo. E aqui leva-me para o último ponto, que entretanto também temos que avançar, mas só para partilhar com vocês. Imaginam que eu vou abrir uma empresa de fazer cadeiras, ok? E estou a pensar no nome da minha empresa.
não faz sentido nenhum, embora eu sei que possa parecer um bocado contraproducente, nós não termos cadeiras, ou pelo menos não termos cadeiras no website. Porquê? Porque as pessoas que vão procurar um serviço de alguém que repare cadeiras ou faça cadeiras, vão ao Google e vão escrever a mesma palavra, cadeiras. E se nós não tivermos esta palavra, a probabilidade de aparecer vai ser muito menor. E é esta parte das consultas de pesquisa que é muito importante, perceber quais é que são as palavras-chave que a pessoa está a procurar e como é que nós podemos mudar o nosso website de acordo. Nós vamos ver no webinar de ação de conteúdo digital, ok, muito melhor o que é esta otimização do motor de busca e como é que pode ser utilizada. E aí já vai ficar muito mais claro, mas só para perceberem, porque não é só por sabermos a palavra, o que é que isso significa para nós. Pode significar algumas coisas, mas é importante compreender. Podemos aqui avançar. Muito bem, entretanto, temos aqui estes últimos dois. Um ponto importante, a página de saída indica-nos qual é que foi a página que o utilizador viu pela última vez antes de sair do nosso site. Ok? E pode ser importante, ou seja, podemos compreender que as pessoas chegam àquela página e abandonam sempre, e não é o nosso objetivo que abandonam ali, ainda tinham mais coisas que queríamos ver. Se calhar conseguimos compreender que aquela página há que precisa de ser mudada, ou podemos alterar principalmente a bio, o que é uma métrica muito importante. E depois também temos o contrário, que é as principais páginas de destino, que é as principais páginas do nosso website que o utilizador vê. Como é óbvio, normalmente costuma ser a página de entrada, né? Mas também é uma excelente métrica e a nova é mesmo muito importante porque nós normalmente temos estas chamadas call to action, seja para comprar, seja para adquirir o serviço, numa página específica e convém que a principal página de destino seja mesmo aquela ou que esteja, ou pode ser a página inicial e depois ser logo a segunda para adquirir o produto ou o serviço. Por isso é que nós vemos muito cada vez mais logo na página de início tem logo um inscreva-se, compre, algo do género, porque eles têm noção que a principal página de destino é mesmo a primeira que a pessoa abre e estamos a tentar logo ali engajar com o nosso utilizador. Dificilmente, embora também aconteça, perde-se um bocado do que víamos de antes, que era na página de início, tínhamos mais informações. Ou seja, partimos do princípio que o utilizador ia à nossa página, tinha havido tempo para beber um café, ia ver mais informações e a tomar decisão. Atualmente é muito mais compre, inscreva-se, está aqui o link o mais rápido possível. E pronto, só para vos dar aqui alguns exemplos de métricas. Como nós não queremos aqui tirar mais tempo à Carolina, ok, desculpa Carolina, acabamos por nos prolongar aqui um bocado. Vou só aqui apresentar uma atividade que vos vamos dar um pouco para trabalho de casa, porque nós vamos começar a próxima sessão com ela, está bem? Pedro, ia-te só pedir que avançasses para o último slide do plano de negócios, ok? Exato. Durante o webinar, nós vamos fazer aqui de uma forma segmentada, ok? Diferentes partes de um plano de negócios. Ou seja, cada sessões, numa sessão nós vamos trabalhar a missão, noutros objetivos, noutra a projeção de rendimentos e assim por diante. Ok? O objetivo não é que seja logo tudo ao mesmo tempo. Nesta sessão, o nosso objetivo seria trabalhar a missão, ou seja, definir uma missão. E por isso, o que eu vos vou pedir, nós depois também vamos enviar isto tudo por e-mail, ok? Amanhã ou ainda hoje. O que vos vou pedir é que vocês pensem numa missão para ou a vossa empresa, já tiveram uma empresa criada, ou uma empresa fictícia, gostariam de criar, já tinham pensado. E depois vão fazer o seguinte exercício, que podemos aqui avançar para a atividade 2, que é o YouTube Canvas, que nós já criámos anteriormente e que vamos enviar aqui também por PDF, que é basicamente a adaptação de um Business Model Canvas, que normalmente é utilizado para definir pontos do negócio, mas para o canal do YouTube. Ou seja, imaginem que querem criar um canal de YouTube para a vossa empresa fictícia ou verdadeira, ok? Só se for verdadeira, go for it, força, não há problema nenhum. E vão ter que definir aqui alguns objetivos, qual é que é o tema do canal, o grupo-alvo, o que é preciso e também qual é que vai ser o nome. Ok? Nós vamos enviar isto tudo, que é uma ferramenta que podem também utilizar no futuro, mas o objetivo seria o objetivo é o que vai acontecer na próxima sessão, no início, as pessoas partilhem o que tenham feito e temos aqui mais 15 minutos para fazermos todos a tarefa
em conjunto, está bem? Por isso, para a aproximação também explicaremos melhor o que é este plano de negócios ao longo das diferentes sessões do webinar. Antes de avançarmos aqui para a Carolina e a perguntar se alguém tem, podemos também parar a partida e a perguntar se alguém tem aqui alguma questão, querem fazer aqui algum apontamento. Nós sabemos que fomos rápidos, mas de facto a eficiência hoje teve que estar do nosso lado. Sim, sem problema. Ok, então vamos então avançar aqui para a Carolina, que agradecemos desde já. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A Carolina tem aqui experiência na gestão de redes sociais, ok, no âmbito do marketing, e agora ainda tem uma experiência muito interessante, também vai partilhar aqui um bocado connosco, é que começou agora a criar a sua própria empresa, a sua própria marca mais pessoal, e certamente reconhece aqui já muito melhor os obstáculos que também enfrentamos nesta fase do empreendedorismo, que é uma primeira agência de comunicação canábica de Portugal, ok? E Carolina, passo-te então a palavra e muito obrigado aqui pela participação. Penso que perdemos a Carolina. A Carolina tem estado aqui com alguma dificuldade em entrar e sair, mas penso que aqui dentro de momentos deve estar já a voltar. Vamos só esperar mais um pouco. Sim, eu entretanto ia-vos perguntar se vocês tinham conhecimento destes indicadores que é utilizado na gestão de redes sociais, se é algo recente que não tinham ouvido, qual é que é a vossa experiência com isto? A Fabiana está a dizer que não. Alô, alô, Fabiana, não sei se abriu o microfone, não sei se é para Abri agora. Não, eu estou dizendo que eu não tinha conhecimento, para mim é realmente uma novidade. Obrigado. Entretanto, aqui das nossas restantes participantes, que entretanto volto aqui a sugerir, se conseguirem que ligassem as câmaras, faz favor, que é sempre muito mais agradável aqui para todos. Obrigado, Graciano. E pronto, e vamos aqui a esta pergunta, também é sempre muito importante partilharmos aqui as experiências com o grupo, por isso se tiverem aqui algo que queiram partilhar, força. Experiência empreendedora. E se calhar visto que ninguém está a partilhar, Fabiana, vou aproveitar que está com o microfone aberto para perguntar se abrisse um negócio, para qual destas redes é que quereria utilizar? Então, uma coisa que eu acho interessante, que eu escutei falar muito sempre, há algum tempo do TikTok, mas nada que me fizesse entrar para o TikTok, criar um canal no TikTok, e eu não sei, é engraçado que eu escuto tantas pessoas falarem, mas eu realmente não tenho muito interesse, nunca tive esse interesse, né? Não sei nem explicar o motivo. Eu, na verdade, até tive uma experiência um pouco diferente aqui. Eu estou aqui há um ano apenas, né? E no Brasil eu era bancária, fui professora também, e também trabalhei na área comercial, com uma equipe grande. Quando eu vim para cá, eu tinha uma equipe de 398 mulheres que vendiam cosméticos de porta em porta. Então, e acabou com essa coisa do Covid também, a gente trabalhando muito com rede social, muito fazendo tudo à distância, e enfim, tentando resolver as coisas com a nossa nova realidade, né? Mas uma coisa muito interessante que me aconteceu aqui, foi inclusive até através, alguém acho que me perguntou através da onde eu conheci a Aproximar,
e eu recebi um e-mail da Casa do Brasil em Lisboa, e já é a segunda coisa boa que acontece comigo através da Casa do Brasil em Lisboa, né? Ter essa possibilidade de conhecer, aproximar e assim, pensar em novos horizontes, né? Porque eu venho de uma família de empreendedores, né? E por que não? Né? Quem sabe, talvez. É assim que se começa, né? Pelo menos buscando informação. Mas uma outra possibilidade, uma outra coisa que aconteceu comigo, conhecendo através da Casa do Brasil de Lisboa, que manda sempre por e-mail muitas informações, foi participar de uma peça de teatro, de um projeto teatral aqui de um cineasta, que é o Marco Martins, de mulheres imigrantes. Nós somos 8 mulheres, inclusive, e, assim, era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer desde a minha adolescência, participei sempre de forma não profissional, né, de peças, de teatro, de música, de dança, sempre gostei muito disso, e acabou acontecendo aqui, para mim, assim, está sendo até um privilégio ter participado desse projeto, conhecer a história de 7 outras mulheres, 7 outras mulheres imigrantes também, que têm uma história de vida, assim, muito bonita, né? E aí, a minha ideia, na verdade, assim, a minha ideia é que, nesse momento, eu não estava ocupada, e o empreendedorismo é um tema que sempre me chamou muito. E por que não, talvez, trabalhar o empreendedorismo agora, no meu momento atriz, né? Realmente saber trabalhar com as redes sociais, saber divulgar a minha imagem, enfim, eu nem sei, não tenho uma coisa específica que eu esteja procurando, né? Eu sempre gostei muito de aprender coisas, e o tema empreendedorismo, para mim, assim, é sempre muito atual, porque a gente sempre tem coisas novas, né, para aprender, né? E necessárias, né? Então, assim, é mais ou menos isso, assim, é um momento mesmo de uma busca não muito... não que não seja objetiva, mas eu não sei muito bem, assim, o que eu estou procurando, entende? Só sei que esse tema me interessa muito. É isso. Estão todos convidados para assistir o Pêndulo, de Marco Martins, que é um cineasta português. Muito obrigado, Fabiana, aqui pelo convite e pela partilha. Ok. Muito interessante. E esperamos contar também nas próximas sessões do webinar. Sim, com certeza. Muito obrigado. Acrescentar aqui para a Carolina, só mesmo que aqui o nosso objetivo também com os webinars é que tanto aprendam e recebam este conhecimento a nível individual, mas depois no futuro possam passar também a outras pessoas, e também temos aqui algumas participantes que são técnicas de algumas entidades que trabalham com migrantes, e muitas vezes o conhecimento que nós estamos a passar agora tem esta finalidade de quase passa a palavra de vocês receberam hoje, amanhã passam para outro ou amanhã metem em prática. Ok, Obrigado, Fabiana, e já temos aqui a Carolina, aqui depois daqui a alguns problemas técnicos, se calhar estamos prontos, certo? Sim, gente, desculpa aí, e obrigado a todo mundo que ficou esperando. A internet do laptop caiu no segundo que eles me passaram a bola, mas consegui retornar, estou aqui no celular. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito. Então, gente, boa tarde. Obrigada a todo mundo que veio assistir a gente aqui hoje, aprender um pouquinho. Antes, eu vou contar um pouquinho da minha história, só para a gente entender aí, né, o que eu estou fazendo aqui. Bem, eu migrei para Portugal tem 4 anos. Eu vim mesmo me jogar no mundo, tentar recomeçar a vida. Eu já empreendia no Brasil, eu tinha uma loja itinerante de roupas usadas, então era uma pegada bem ecológica e tal. E quando eu vim para cá, eu me tornei empregada de mesa, mas depois de um ano morando em Lisboa, eu descobri esse mercado que no Brasil eu nunca tinha visto. Já conhecia cannabis, né, mais popularizada como maconha no Brasil, e estava eu em Lisboa quando me dou de cara com uma loja de cannabis. Já agora, podem escrever no chat, só de curiosidade, se vocês que moram aqui em Portugal também já passaram por alguma loja de cannabis, ou se vocês acham que o que eu estou falando aqui é loucura. Mas, bom, depois que eu passei por essa loja, eu vi ali uma oportunidade de trabalhar. Uma pessoa já viu,
uma oportunidade de trabalhar num ramo, assim, inovador, né, que eu nunca tinha visto, fiquei super curiosa, com vontade de estudar, então aquilo reacendeu uma chama em mim, e uma coisa que eu gostava, né, da cultura canábica. Então, eu finalmente depois consegui um trabalho numa loja dessas, trabalhei como 2 anos como vendedora numa loja dessa, e trabalhando como vendedora lá, descobri que não é um produto comum, como é óbvio, né, então não é como vender roupa, não é como vender se é preciso um conhecimento a mais para vender aquele produto, porque muitas pessoas vão atrás dele por conta de problemas médicos, então a gente tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Dito isso, eu resolvi me profissionalizar então nessa área e fiz um curso de ciências em indústria da cannabis. E aí, a partir disso, comecei a me entender, fui formada, né, como educadora canábica e percebi que comecei a vender muito mais, atender muito melhor. E aí vem aquela história do se especializar, né? Quanto mais a gente se especializa, mais a gente consegue fazer com propriedade as coisas. Depois de 3 anos trabalhando, depois de 2 anos trabalhando na loja, eu fui trabalhar num escritório da marca e comecei a mostrar essa vida no meu Instagram. A Carolina, ficaste muted. Deves ter clicado aí sem querer no botão do iPhone. Estão a me ouvir? Sim, sim. Pronto. Até me perdi onde eu estava. Já estava na parte que eu me profissionalizei e comecei a compartilhar a minha vida pessoal na loja, que era uma curiosidade para mim. Comecei a compartilhar no Instagram e no meu Instagram pessoal, que eu nunca tinha falado desse assunto, comecei a perceber uma adesão, uma curiosidade, uma interação que no meu Instagram pessoal nunca tinha tido. Muitas perguntas, e mostra esse produto, por favor, faz uma live, mostra a loja. Aí eu comecei a ter um estalo de poder empreender em mim mesma, né? No sentido de trabalhar na internet, ensinando, contando histórias e tudo mais. E depois eu até troquei de empresa, continuei trabalhando no mesmo ramo, mas depois de 3 anos e pouco trabalhando em loja, e eu percebendo essa coisa, eu sempre levando mais e mais e mais para o meu Instagram, profissionalizei o meu Instagram, consegui fazer parcerias. Então, hoje em dia, o meu empreendimento, como ele falou, vai começar está sendo a agência, mas até então, o meu empreendimento é em mim mesma, como influenciadora. Então, depois do curso que eu me profissionalizei no setor da cannabis, eu também me profissionalizei no setor, mais em específico, no Instagram, né? Então, falando de empreendimento em redes sociais aqui, já vou adiantar que eu vou falar mais do Instagram, porque é a plataforma que eu aprendi a trabalhar e consegui monetizar nesse sentido de fazer parcerias, vender vídeos, enfim. Estando nesse ramo e tendo o conhecimento da cannabis, eu comecei a perceber que estão nascendo muitas marcas em Portugal desse ramo e que muitas dessas marcas contratam agências de marketing para cuidar dessas contas, mas com um conhecimento muito vazio sobre a cannabis. Então, o conteúdo dessas marcas acaba sendo muito parecido, muito raso, muito normal, tipo, o que é a cannabis, o que é o CBD, sem trazer muito o storytelling, que é o próximo ponto que eu vou falar com vocês. Eu tinha uma apresentação, mas eu não vou conseguir compartilhar porque eu não estou mais no computador, mas é algo simples só para saber em que ponto da conversa a gente está. Então, dito isso, eu comecei a reparar algumas empresas gringas, né, dos Estados Unidos, Canadá, que já tem esse mercado legalizado há anos, né, já tem uma sociedade educada a isso, eu consegui comparar e reparar uma diferença muito grande nos conteúdos. Então, eu comecei, e também eu já aplicava isso no meu Instagram, que era a minha forma de contar para os brasileiros que não tinham ideia do que estava se passando ali no meu dia a dia, eu precisava trazer uma historinha em volta daquele produto, né, para eu contar. Então, o storytelling é a nova forma, é a forma de vender nas redes sociais. Por quê? O Instagram, ele não é o site da OLX,
ou o site do About que o João estava a falar, que a gente entra para procurar uma peça de roupa. Apesar de existir a hashtag e a gente poder sim escrever ali óleo de CBD e procurar por óleos de CBD, não é o motivo principal da pessoa entrar nessa rede social, não é buscar por produtos, é se distrair, se divertir. Então, para a gente vender nessa rede social, a gente tem que ter essa noção do storytelling, criar histórias. Então, às vezes, você vai vender um lápis, um óculos, mas você só vai falar desse lápis, desse óculos, no último segundo do vídeo, porque antes ali você vai estar contando uma história e tal, e a pessoa vai tentar envolver a pessoa sem necessariamente vender alguma coisa para ela, porque a gente tem que lembrar que a pessoa está ali na rede social tentando se divertir, também tentando se informar, mas com certeza ela não está só querendo passar e ver várias imagens de produto solta, né? Até a Fabiana comentou, e a outra moça que agora eu perdi aqui o nome, acho que ela saiu, mas vocês comentaram que virou uma grande... muitas marcas postando, né? Só postando produto e tal. Uma coisa... O que transformou o Instagram para virar isso? Muito mais do que a própria percepção da gente dessa grande plataforma de ser útil. O Covid-19 foi uma grande virada de chave para pessoas venderem no Instagram. Então, por isso que tem essa percepção assim, eu percebo quando é uma pessoa profissional vendendo e não é. Então, o nosso Instagram, a gente tinha 1.000 amigos ali, daqueles 1.000 amigos, sei lá, 50 eram marcas que a gente seguia, mas depois da Covid, desses 1.000 amigos, vários amigos, 100, vamos supor, também começaram a empreender. Então, você nem começou a seguir contas de empreendedores, você já seguia seus amigos e eles viraram empreendedores. Então, tem muito isso também, e as pessoas estão aprendendo a vender. Mas isso o lado ruim, mas que é um lado bom, porque traz a personalidade das pessoas, né? Quem vende brigadeiro, quantas brigaderias existem no Brasil, né? Qual é o diferencial de cada uma? É a confeiteira se botar ali, falar na sua forma de falar, no dialeto da sua cidade, entender se ela está a fim de conversar só com compradoras mulheres e ter uma fala mais feminina. Então, agora eu chego um pouco também na questão dos algoritmos que eles mostraram para vocês. Como agência de marketing, que eu estou abrindo com 2 parceiros, uma amiga que é designer e um amigo que é escritor, desse ponto de vista, a gente às vezes pode pegar uma conta que já tem 10.000 seguidores, como já aconteceu com a gente, e aí a gente olha ali as estatísticas e tem 60% daquele público é homem, 40% é mulher, e isso é um exemplo real, tá? De um último cliente que a gente teve. O perfil dele, ele não vende nada, ele só quer atrair pessoas para entrar no blog, ele é um perfil informativo. Então, eles falaram, poxa, tem muito mais 50% de homem do que, né, de mulher, então vamos tentar atrair mais mulheres. Então, agora a gente está trazendo assuntos como menstruação, a cannabis para endometriose, produtos de cannabis para a cólica, para tentar atrair mulher. Isso é um público que já tinha sido criado por eles e a gente está tentando remodelar. Agora, alguém já comentou aí também que ainda não... 2 pessoas comentaram que não tem ainda perfil profissional nem nada. Vocês vão criar, né? Então, quem vocês querem atrair? Isso vai ser muito importante vocês entenderem e irem acompanhando para ver se está dando certo. E quanto mais nichado, mais interessante, porque mais a gente vai saber quem a gente quer acertar, né? Então, eles sabiam bem claro que eles querem acertar mulheres da cultura canábica. Então, facilitou. Agora, quanto mais abrangente, mais difícil fica. Ai, Carol, mas o meu negócio é muito abrangente, eu não estou sabendo como trazer meu diferencial. Eu também tenho muita essa dificuldade, mas tem gente que não gosta de trazer coisas pessoais ou de botar a cara, mas pode ser um grande pontapé para contar histórias. Da onde nasceu a necessidade de criar essa marca? Foi a necessidade mesmo, como eu contei, a minha necessidade que eu vi no mercado? Falta empresas que entendam de cannabis
para atender esses clientes, porque elas estão, às vezes, passando até informações erradas no Instagram, e isso pode ser perigoso porque é questão de saúde e tudo mais. Então, no meu caso, eu vi uma necessidade no mercado e eu posso trazer isso no Instagram da minha agência como propaganda, né? Nós nascemos de uma necessidade e etc. Venha ter uma agência que tem um conhecimento científico, que tem pessoas formadas na ciência da indústria. Então, esse é o nosso diferencial. Qual é a necessidade do seu público? Por que você está trazendo esse serviço ou esse produto? É o que a gente sempre tem que estar lembrando ali na correria de embalar, de criar, de responder. A gente tem que tentar trazer esse conteúdo mais criativo, porque as pessoas estão ali na rede para se divertir, né? Como eu já falei. O próximo ponto que eles também mencionaram, que se vocês não forem influenciadoras, não querem ser, né, blogueiras, seguidor não é cliente e curtida não dá dinheiro. É muito importante a gente ter isso na mente, porque o frenesi da internet, o frenesi das redes sociais pode causar ansiedade na gente, em ver, né? Pô, mas o concorrente tem 100 mil curtidas, mas isso e aquilo. Aí tem uma pergunta muito engraçada que a gente pode se fazer nesse momento de se ficar se auto, né, flagelando. Se me encomendarem 100 mil bolos hoje, eu vou conseguir entregar? Provavelmente não. Então, às vezes, a gente deseja uma coisa que a gente nem precisa desejar. O que a gente tem que entender é se esses poucos seguidores que a gente tem agora, eles estão comprando, eles estão sendo bem cuidados. Como a Fabiana falou, uma vez eu comentei ou mandei uma mensagem no direct e não me responderam. Então, isso são coisas... Às vezes, era uma empresa pequena, né? Que tinha 10 clientes e perdeu um, ficou com 9, entendeu? E uma empresa, às vezes, que tem 10 mil clientes, consegue responder todos rapidinho. Então, é mais uma questão de organização e de entender que, às vezes, entender qual é a importância ali do seu perfil. Agora tem que focar em responder todo mundo antes de ir correndo gravar um outro videozinho, entendeu? Então, tem prioridades e... principalmente quando a gente ainda é a chamada empresa artesanal, que é quando a gente está fazendo tudo, respondendo, embalando, criando, pensando nas ideias. Então, a gente tem que ir tendo essa paciência para entender o que vai ser mais importante, porque a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aí entra também a importância que vai facilitar muito a vida de vocês, que é o público nichado, como eu comentei no começo. Quanto mais for nichado o público de vocês, mais facilidade vocês vão ter de criar o conteúdo, né, de conversar com esse cliente e fazer ele ficar. O algoritmo, a gente diariamente tenta entender ele é muito louco, às vezes parece que ele está amando a gente e às vezes parece que ele está odiando a gente, são milhões de fatores, mas tem algumas curiosidadezinhas que eu fui pescando, que em cursos foi falado e tudo mais, mas essa questão do nicho é muito importante, por quê? Vocês já repararam uma das coisas porque o nicho é importante. Vocês já repararam que quando vocês seguem um perfil novo, acabei de seguir, aí você vai voltar para o feed para ver o rolo do feed, você atualiza, começa a aparecer só post daquele perfil novo que você acabou de seguir. Então, imagina, você é uma confeiteira, e confeiteira vegana, que já é uma coisa mais nichada. Você postou um vídeo falando sobre veganismo e tal, não sei o que, a pessoa achou maravilhoso, começou a te seguir. Se os seus outros conteúdos forem totalmente diferentes sobre veganismo ou confeitaria, a pessoa te seguiu, mas no mesmo dia já vai começar a aparecer um monte de coisa. Ela vai pensar ali, não, aquele conteúdo era um conteúdo extra que ela fez. A pessoa já deixa de seguir no mesmo dia. Então, a gente tem a constância do que a gente quer passar, do nosso tom de voz, de quem a gente é muito importante. Talvez até mais importante do que a quantidade, né? É óbvio que a pessoa que consegue estar presente todo dia, postando um reels ou uma curiosidade sobre o seu produto, tem mais chance de chegar a mais pessoas. Mas é mais importante você se manter sempre ali constante no tipo de conteúdo do que, às vezes, fugir muito ali e conseguir postar todo dia. Então, essa é a questão do nichado.
E se um dia, eu espero que sim, para todos vocês, quando chegar esse dia que vocês falarem, caraca, a conta está fechando, eu consegui me estabelecer, ter ali um portfólio, né, no perfil, porque às vezes a gente fica nisso de, preciso ter milhões de curtidas, mas ele serve como um portfólio também. Estou na rua, vou mostrar ali minhas fotos, meus produtos. Então, quando a gente conseguiu se estabelecer, mas você está percebendo que não está conseguindo dar conta de responder, você viu que tem um comentário de 5 dias atrás que você não respondeu, ou na DM, ou você já não está conseguindo ter mais ideias de produzir conteúdo, aí chegou a hora de buscar uma agência ou uma social media, uma pessoa que faça isso para te ajudar a auxiliar, né? Pode até ser chamada como secretária de rede social, que vai te ajudar, às vezes, a responder, ou a só responder, ou a criar conteúdo, ou os dois. Não é muito normal no mundo a gente ver agências nichadas como a que eu criei, que vai atender, né, empresas do mercado canábico. Mas vocês podem procurar com, por exemplo, Instagrams, porque o negócio da rede social ele é legal, que você pode buscar uma agência, uma social media que vai te ajudar, que está lá do outro lado do mundo. Se você gostar do jeito que ela trabalha, não importa, né? A gente vai fazer igual a gente está fazendo aqui e foi. Então, uma dica que eu tenho é vocês talvez procurarem um perfil que vocês gostam, perguntar: vocês trabalham com uma agência social, com alguma agência de mídia social? Qual é? Vocês podem me indicar do mesmo ramo que vocês? Porque imagina, uma agência que atende um cliente que é personal trainer, o outro é dentista, o outro é veterinário, a outra é confeiteira, eles podem ter um design lindo, tudo maravilhoso, impecável, estão sempre disponíveis para vocês, mas provavelmente o conhecimento específico sobre o assunto de vocês vai ser um pouco reduzido. Uma agência que atende 10 personal trainers, a outra que atende 5 veterinários, ela já deu tempo e prática dela obter conhecimentos sobre o seu público, e ela vai entender o nicho do nicho, entendeu? Que é o vegano da confeiteira, que é o personal trainer que tem um diferencial porque atende só mulheres. Então, é só uma curiosidade, um insight que eu tive quando criei isso, de falar para as pessoas, às vezes podem buscar, né, com um concorrente, que às vezes concorrentes são... a rede social também está aí para isso. Você pode criar um produto junto com o seu concorrente, você pode criar um conteúdo junto com o seu concorrente, né? De curiosidade, de contar coisas. Então, é legal a gente também não ver muito como concorrente, e sim, às vezes, como uma inspiração e até como um amigo ali de rede social para criar conteúdo junto, né? Eu anotei... outra coisa interessante que eu anotei aqui, que veio um insight enquanto eles estavam falando, eu dei o exemplo de que eu peguei já uma conta meia criada e eles pediram para a gente reorganizar esse público. Quando vocês estão criando o público também, a gente pode educar esse público, né? Porque no Instagram, apesar do maior conteúdo consumido é o audiovisual, a gente vai educar esse público. Um Instagram que sempre está postando videozinho rápido, de 1, 2 segundos, musiquinha e tal, do nada ele postar uma foto com um textão, só se for uma coisa assim muito, né, escandalosa, um bafão. Mas provavelmente o público desse perfil está acostumado a consumir dessa pessoa, né, videozinho e tal, e não vai entender, não vai querer ler aquele conteúdo. Então, a questão de educar o público é também você entender o que você está mais disposto a fazer. Você está disposto a fazer carrossel bonitinho toda semana e tal, você vai se adaptando e também educando o seu público para ele ir consumindo aquele tipo de conteúdo. Óbvio que você não precisa sempre fazer só um tipo de conteúdo, mas ter um equilíbrio para o seu consumidor, ele ir te identificando. Esse é o tal do branding, né? O branding é a atmosfera da marca, é o tom de voz. A sua marca, ela fala como uma adolescente ou como uma senhora? Ela abrevia nos textos ou não? Então, a gente tem que sempre manter igualzinho, para não confundir o cliente e se tornar natural, entender? Ele vai ver uma arte, ele vai falar, daquela marca, e já vai curtir, às vezes nem vai ler, porque como ele já gosta da sua marca, ele já sabe que aquilo foi feito por você. Então, desde o começo, tentem trazer uma identidade única de vocês,
Não tem problema de se um dia vocês mudarem as cores, mudarem, mas uma identidade única, seja na fala, né, no tom de fala, na forma que você trata os seus clientes, no produto inovador que seja. É sempre bom vocês manterem essa constância de personalidade. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui enquanto eles falaram, de curiosidade. Agora eu vou contar uma curiosidade minha que aconteceu comigo. Dessa questão de seguidor não traz dinheiro, não traz não sei o quê. Eu sou influencer, blogueira, né? Antes de eu começar a atender outros perfis, ou seja, criar artes para postar no perfis deles, eu recebia produtos ou vendo reels para no meu perfil com a minha cara postar. E uma vez eu postei um vídeo com um produto, um vídeo curtíssimo de 1 segundo, literalmente eu só mostrando o produto, que é um guarda-chuva de cigarro para você fumar na chuva, um vídeo de 1 segundo. Ele viralizou de uma forma que nenhum vídeo meu nunca viralizou, nenhum vídeo que eu tive trabalho de escrever roteiro, de não sei o quê. Então, assim, o algoritmo, ele pega a gente nessas coisas. E, na verdade, quem é o algoritmo? O algoritmo é o público. Ele que vai dizer, isso é legal de consumir, isso é super compartilhável, vou mostrar para 10 pessoas. Então, na verdade, a gente vai entender o algoritmo depois que a gente produz. Eu não vou deixar de produzir os meus roteiros, as minhas coisas, porque esse bombou e só vou produzir vídeos curtinhos. Mas eu entendi que esses vídeos curtinhos são super compartilháveis. E o que aconteceu? Esse vídeo desse produto, como ele não tem eu falando, ele foi super mundial. Ele deu 9 milhões de visualizações, quase 500 mil likes. Então, eu fiquei durante 3 meses ganhando muitos seguidores, a minha página bombando. Depois desses 3 meses, tudo que eu postava, a interação ficou negativa. Era como se a minha página estivesse uma M, que não estivesse entregando nada para ninguém. Por quê? O Instagram, ele entendeu. Cara, você 3 meses atrás fez um conteúdo que entregou para 9 milhões de pessoas. Agora, 1.000 pessoas só curtiram. Então, ele entende como uma queda, uma matemática. Se eu não tivesse tido um curso especializado em Instagram, eu provavelmente teria noiado. Ai, meu Deus, está uma merda agora. Mas não, por quê? Aquele vídeo curto, que era só uma musiquinha, atraiu pessoas da Índia. Depois eu fui ver lá nas estatísticas que 1% dos meus seguidores passaram a ser da Índia, dos Estados Unidos. Então, essas pessoas não falam a minha língua. Depois que eu continuei a trazer o meu conteúdo normal, dando aulinhas e coisas escritas, eles não conseguiam consumir meu conteúdo. Então, eu tive que fazer uma coisa inimaginável, que se eu tiver que contar para alguém, ninguém vai acreditar. Eu tive que tirar seguidores da minha página. Eu literalmente entrei nos meus seguidores e comecei a ver, essa pessoa deu muito trabalho. Mas eu escrevi letras em árabe, eu procurei pessoas que eu vi que não estavam consumindo muito, e agora o Instagram também está te mostrando as contas que menos interagem com você. Eu tirei essas pessoas de meus seguidores, melhorou um pouco já a entrega, porque diminuiu as pessoas que não entendiam o que eu estava falando. Então, é só uma curiosidade para mostrar para vocês como o algoritmo pode deixar a gente maluco se a gente ficar nessa de like, de não sei o que. A gente tem que focar mais no tô vendendo, tô respondendo, o cliente está recomprando, ele está vindo dar feedback. Então, isso é muito importante nas redes sociais, porque ela traz, como vocês falaram, ela traz essa pessoalidade, você consegue sentir a marca muito mais pessoal. Então, o cliente ele espera que o retorno seja muito mais pessoal também. E, principalmente, quando a gente ainda é uma empresa artesanal, provavelmente a gente ainda não tem site, igual eu não tenho site ainda. Então, a minha empresa também ainda é artesanal. Eu mesmo cuido do Instagram da minha agência, a gente responde. Então, é tudo pelo Instagram, é artesanal. Então, os clientes, eu sei que eles vão esperar que seja super pessoal, que eu responda eles, porque não é um site onde a pessoa entra e se cadastra, tipo um robô, entendeu? Que a pessoa vai esperar uma coisa menos pessoal, uma resposta por um e-mail e tal. Então, a minha dica
para empreender na rede social, mais em específico o Instagram, sejam super pessoais, no sentido de realmente trazer a experiência de vocês. Vocês são únicos, só vocês conheceram os lugares que vocês conheceram, só vocês viram os filmes que vocês viram. Então, a gente sempre tem curiosidade para trazer para as pessoas, que a gente acha que não é novidade, mas é. Deixa eu ver aqui o próximo, já falei. As métricas eu já falei bastante também. Os truques e as curiosidades do algoritmo. Tem várias que eu anotei aqui. Uma dessas é de tirar as pessoas que nos seguem. Outra coisa que, depois que a sua conta crescer bastante, acontece mensalmente, é de pessoas deixarem de te seguir. Antes de eu fazer o curso do Instagram, eu ficava super bolada com isso. Falava, gente, como assim 500 pessoas deixaram de me seguir em uma semana? Depois que eu passei assim, dos 10 mil seguidores. Até hoje, 500, 300 pessoas deixam de seguir. O saldo é positivo, porque 600 ou 800 começam a seguir. Mas por que tantas pessoas deixam de seguir? Toda semana o Instagram faz uma varredura e exclui milhares, centenas de milhares de perfis que as pessoas não entram há mais de um ano, ou que foi denunciado. Tem gente que sai do Instagram, resolve não... Entendeu? Então, são muitas coisas, não precisa se apegar muito. As métricas são maravilhosas para a gente entender quem está recebendo nosso conteúdo, os países, as idades, são ótimas. Mas também não é para deixar a gente maluco. Outra coisa, quanto mais a gente posta reels, se eu postar reels todos os dias, a média de likes vai ser provavelmente menor do que se eu, de 3 em 3 dias, postar um conteúdo maravilhoso com muito valor. Mas é aquela questão da presença. De pouquinho em pouquinho, a conta cresce muito mais do que, às vezes, você aparecer e dar uma super bombada. Então, é legal ter essa constância, sim. A questão do horário também é legal ser todo dia no mesmo horário, porque você vai cativando e acostumando o seu público, assim como você vai acostumar ele com o tipo de conteúdo. É igual um programa, um jornal. A pessoa que vê jornal, normalmente ela vê o jornal do horário que ela está disponível para poder consumir aquele jornal. Então, a pessoa que consome o Instagram, normalmente ela vai consumir todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, porque é o horário do almoço, do trabalho dela, ou que ela está no autocarro indo para o trabalho, ou que ela está indo dormir. Ela sempre tem essa rotina de entrar no Instagram e dar aquela, distraída. Então, se a gente sempre estiver postando no mesmo horário, provavelmente a gente vai criar uma comunidade. Esse termo, esse sentimento de criar uma comunidade. Deixa eu só ver se alguém falou. Eu não estou conseguindo ver o chat, eu não sei se alguém falou alguma coisa. Mas, Carolina, era mesmo o que eu ia agora perguntar. Não sei se queres adicionar alguma coisa, mas se não, dávamos também aqui a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. Claro. Pois, ok. Então, primeiro, eu e o Pedro certamente também teríamos aqui algumas perguntas, mas primazia total aqui aos nossos participantes e a perguntar aqui. Quem quiser é só ligar o microfone e questionar. Aqui a Carolina deu-nos pano para mangas, como costumamos aqui dizer, muita possibilidade de perguntas e muitas curiosidades, por isso força. Já vi que a Fabiana ligou o microfone, por isso... Obrigado. Não, eu quero só... Nossa, vou ter que falar, não tenho como não dizer isso. Brasileiro é uma coisa incrível, né? De uma forma geral, o brasileiro ele tem uma energia, assim, tem uma coisa que não tem como passar batido. É só parabenizar mesmo a Carolina. Muito mais orgulhosa aqui de ser mulher, de ser corajosa, de ser empreendedora, de ser tanta coisa. Quando a gente escuta uma outra pessoa falando sobre as realidades, né? Sobre como as coisas acontecem, como a gente realmente pesca essas oportunidades e está sempre atento a novidades e tudo mais. E uma curiosidade, que até chega a ser uma coisa engraçada, eu tenho 45 anos, eu cresci com meu pai dizendo que maconha e tatuagem era coisa de bandido, e eu tive isso muito na minha cabeça por muito tempo. E a primeira vez que eu vi, não maconha, cannabis, como um outro olhar, com outra visão, foi já depois que eu tenho uma irmã que tem 16 ou 17 anos de diferença de mim, eu fui fazer uma visita numa faculdade pública,
federal, né, no Brasil, no Paraná, e num evento que tava professores assim de medicina, de direito, de geografia, de história, enfim, vários, as pessoas fumando e falando sobre temas extremamente relevantes. Eu não conseguia, aquilo pirou minha cabeça mesmo, eu não conseguia entender o que era aquilo. E aí, hoje, você falou um tema que eu nunca imaginei na vida, que você falou, já até estou procurando aqui, que alguma coisa, algum curso que você fez, alguma formação. Ciência da indústria da cannabis. Ciência da indústria da cannabis, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe, assim, super interessante, quero muito saber sobre isso, porque é uma coisa, assim, bem fora da realidade daquilo que eu já ouvi na minha vida. E eu tenho 45 anos, já ouvi bastante coisa. Só agradecer, só agradecer. Você tocou num ponto muito interessante, porque foi justamente o meu estalo, trabalhando em loja e vendo como as pessoas postavam informações equivocadas, é a responsabilidade social mesmo, de que tem um produto que está sendo vendido, que pode beneficiar milhares e milhares de vidas, porém esse produto foi marginalizado, proibido durante mais de 100 anos. Então, é realmente um trabalho de educação social que a gente precisa fazer, que eu, com essa formação, senti essa responsabilidade de trazer e unir aí com esse trabalho das redes. E aproveitar que você falou também da questão dos brasileiros, eu tinha até anotado aqui também para inspirar, já que também é um webinar voltado aí para os imigrantes. Quando eu comecei a falar disso no meu Instagram, foi despretensiosa, mas depois, quando eu comecei a ver a possibilidade de trabalhar como educadora nesse ramo aqui em Portugal, eu tinha muita insegurança, porque é um assunto que tem que ter, você tem que dominar o assunto, né, para falar da ciência da planta, do corpo humano e tudo mais. Então, eu fiquei né, com o pé atrás de tipo, será que vão me ouvir, vão me valorizar, né? Pô, sou brasileira falando de cannabis e educação. Então, eu fiquei com muito medo, mas até agradeço aí o João pela receptividade que eu tive também numa aula que eu fui presencial dele. E depois que eu comecei a fazer esses conteúdos, depois eu tive muito retorno da comunidade portuguesa. Então, assim, migrantes se joguem e a gente não tem que ter medo, o mundo é nosso, de todo mundo. É isso. Uma excelente mensagem, Carolina. Eu tinha aqui uma questão que eu acho muito interessante. Ou seja, como tu já mencionaste, há aqui uma importância cada vez maior da marca, seja empresa, seja serviço, seja o que for, passar uma mensagem forte. Cada vez mais os consumidores compram com os sentimentos, da forma como se sentam a marca, e vemos isto em muitos exemplos, desde marcas de luxo à indústria da cannabis, etc. Aqui a minha questão é a seguinte, principalmente para ti, Carolina, que já fizeste ou consultoria ou trabalhaste com outras marcas, como é que tu descobres qual é que pode ser a essência daquela marca ou daquele negócio? Porque uma coisa é compreendermos nós próprios da nossa própria empresa, que fica muito mais claro. Agora, olhando para terceiros, digamos, há aqui alguma forma que consigamos identificar isso, alguns truques que também podes partilhar para passarmos a nossa personalidade, digamos, para a marca e para a comunicação? Claro, é exatamente isso, personalidade. Eu sempre venho com a estratégia da persona. Então, a gente tem que personificar a nossa marca, né? Quem é a sua marca? Até dei um exemplo agora um pouco. Quem é que está escrevendo ali na sua marca? É um adolescente que vai abreviar ou é uma pessoa idosa? Então, a gente tem que personificar a nossa marca. Eu sempre pergunto. Não só com quem ele quer falar, mas também quem a marca é. Então, a partir disso, a gente faz aquelas historinhas e cria o jeito de falar, o jeito de postar, as cores, né? Se vai ser mais extrovertido ou não. Então, acho que é muito nisso, nesse posicionamento. E a gente acha que não, mas volto a repetir, dentro de um nicho sempre tem outro nicho. Dentro do nicho da cannabis, gente, qual vai ter? Tem gente que só quer falar com a galera jovem que tá aí, que usa cannabis mais para relaxar, para férias, para questão muscular depois da malhação. Tem gente que quer falar com os idosos, com as pessoas mais, né, com poder aquisitivo maior. Enfim, são muitos nichos dentro dos nichos. Então, é sempre entender quem a marca de vocês, independente de qual setor seja, entendam
a sua marca como uma pessoa mesmo. Essa pessoa pode, inclusive, ser você. Ou não. E aí vocês que vão escolher. Se vocês quiserem que o Instagram da sua marca tenha você, se você acha que você é uma pessoa extrovertida, bem comunicativa, que você vai chegar e mostrar o produto e fazer vídeo mostrando e usando no dia a dia, ótimo. Eu, Carolina, super indicaria você fazer isso. É sempre melhor, porque você vai personificar a sua marca 100%. Então, mas se você não quiser botar o rosto, você cria aí quem é a sua marca, como ela vai se comunicar. Então, eu acho que é sempre esse caminho que a gente inicia a conversa para entender como que vai se comunicar. Obrigado. Aproveitava aqui também para, entretanto temos de terminar, mas faria mais uma pergunta. Como é que percebemos se a comunicação aqui, pode ser no Instagram concretamente, não está a funcionar e precisamos de alterar a estratégia, se calhar mudar a técnica mesmo de personificação, queremos mais de personificação, diria diferenciação, podemos ser diferenciados e ter a nossa persona, mas como é que percebemos que não está a funcionar? Então, aí vai depender da meta do cliente, né? Vamos dizer, se o cliente... Por exemplo, a gente tem um cliente que ele não, como eu te falei, ele não vende, ele é só informativo e levar as pessoas para o blog. Então, é basicamente assim, a gente tem que entender os conteúdos e principalmente os títulos que intrigam mais as pessoas e fazem elas clicar lá no link. Então, vocês também têm que ter muito clara a meta de vocês. Eu quero ser uma empresa, eu quero trabalhar remoto, eu quero ser blogueira. Então, a meta de vocês é crescer uma comunidade, é ter... E olha, e mesmo assim, muitas blogueiras e influenciadoras já estão conseguindo fazer parceria, mesmo tendo a conta pequena, porque as marcas já entenderam que mais vale uma influencer local, que é uma influência de 2 mil seguidores, mas que tem uma comunidade, né? Como eu te falei, ela sempre responde, ela criou uma comunidade, dá para ver que ela tem fiéis ali, do que alguém de 10 mil ou 20 mil que os seguidores estão espalhados pelo mundo. Então, estou dizendo isso porque vai depender muito da sua meta. Qual é a sua meta? A minha meta é vender por mês 100 cadernos. Então, os seus posts têm que se basear nisso. Preciso de mais clientes, já estou vendendo 50 cadernos, então eu preciso criar mais conteúdo e entender qual é o conteúdo que faz as pessoas me mandarem mensagem falando eu quero esse caderno. Foi o conteúdo de carrossel com as escritas lá das curiosidades de como produz o carrossel, o caderno, ou foi um vídeo você mostrando o seu rosto, conversando com o público, ou foi um vídeo rapidinho só com uma música? Então, no começo é fazer todo tipo de conteúdo para ir entendendo qual o tipo de conteúdo que vai fazer vender o seu produto. Então, acho que a gente tem que ter meta, né? A minha meta é ser uma blogueira de viagem com muitos seguidores e conseguir parceria com 2 hotéis a cada semestre. Então, é só com as metas reais que a gente vai conseguir entender se tem que mudar ou não. Então, se os cliques vieram entrando no blog em um mês só aumentando e depois, em 2 meses só aumentando, mas no 3º mês só caiu, aí chegou na hora de mudar, porque alguma coisa parou de funcionar. E aí a gente revê qual foi os horários dos posts que mais tiveram likes, qual foram os temas que as pessoas mais entraram no blog, e aí a gente repete, às vezes igual até, às vezes não idêntico, só um modelo, e vai aperfeiçoando assim. Muito obrigado, Carolina, tanto por a resposta como pela participação. Acho que foi sem dúvida muito interessante e muito inspirador, sem dúvida nenhuma. Tens uma excelente história desta mentalidade empreendedora, como nós costumamos chamar, e que no fim dos dias há sempre um ponto em que temos que arriscar. Nunca vamos ter as condições perfeitas e da mesma forma que só, por exemplo, compreendemos o algoritmo do Instagram depois de começar a criar, o empreendedorismo é exatamente igual, só quando começamos este processo há que vamos percebendo os desafios e superando-os. Por isso, muito obrigado pela disponibilidade. Se quiseres, és mais que bem-vinda aqui a participar noutras sessões deste ciclo de webinars que vamos tendo.
Agradecer também muito aqui aos participantes que tivemos durante a sessão. Dizer que se tiverem a oportunidade podem partilhar com outras pessoas, porque este ciclo de webinars vai continuar, embora haja aqui uma certa sequência durante as sessões, não há problema nenhum, é alguém aparecer numa próxima ou na outra, a porta está aberta, como é óbvio, e nós vamos enviando também esta informação toda por e-mail, ok? Para vos manter atualizados. E é isto, pronto, do nosso lado, são 6 da tarde, no ponto, tivemos que aqui uma certa pausa, mas acho que deu aqui para partilharmos muita informação interessante. Deu certo, né? O tempo deu certinho. Deu certinho. Graças à Carolina. Espero que, graças à minha internet que caiu, espero que eu tenha passado aí com clareza o que eu queria falar. Agora, para finalizar, eu tinha até preparado aqui, vou virar para vocês verem. Para o fim, se vocês toparem, a gente pode finalizar com um print, todo mundo sorrindo, se puder. Claro. Não sei se E conseguem por que ligar a câmera, a aí, ó, Adriana e alguém a abriu a Abibel. câmera aí, vai, vamos sorrir. Também. Pronto. Por que eu fiz essa dinâmica, essa graça? Porque também é uma coisa super compartilhável na sua empresa. Olha, gente, estou aqui me aperfeiçoando para vocês. E seja qualquer curso que vocês fizerem, é sempre legal também compartilhar com a comunidade de vocês. Então, se vocês permitirem, eu vou estar lá compartilhando. O meu Instagram é o Carol Binoide. E o da agência é Canal Binoide, vocês encontram por lá também. Mas o Carol Binoide é facinho de encontrar. Me mandem uma mensagem dizendo que vocês vieram daqui. E qualquer pergunta pode me perguntar lá e a gente troca. E foi um prazer também falar aqui, eu adoro falar. Obrigado, Carolina. Penso que o Júlio tenha enviado o contato, Sim. o Instagram. Exato, por isso podem aceder por lá. Nós também vamos partilhando dos próximos oradores também. Temos aqui oradores muito diferenciados, por isso, pronto, espero que gostem da partida e vemo-nos no dia 13, das 4 às 6 também. Ok? Ok. Muito obrigado. Tchau. Boa tarde, gente. Boa Sucesso para tarde. todo mundo. Obrigada pelo convite.